No dia 4 de novembro de 2019, estava claro e sem vento no estado de Sonora, no noroeste do México. Por volta da 1 da tarde, uma explosão parecida com uma bomba sacudiu a tranquilidade dos habitantes de La Mora. Uma comunidade composta majoritariamente por mormons descendentes da família Lebanon. Ao sair de casa e olhar na direção do local da explosão, eles viram uma coluna de fumaça preta saindo da estrada, entre as montanhas da Sierra Madre Ocidental. As mensagens começaram a chegar aos celulares dos moradores. Minutos depois, um vídeo. Um homem tinha se aproximado o suficiente do local do incêndio para descobrir que no centro de tudo havia uma caminhonete incendiada. Pouco antes, esse veículo tinha saído da cidade com uma mulher ao volante. A mulher se chamava Ronita Maria Miller e estava com seus 4 filhos. Todos estavam dentro do veículo carbonizados. A comunidade se mobilizou imediatamente. Ronita e sua família não estavam sozinhos, faltavam 2 caminhonetes com 2 mulheres adultas e mais crianças, incluindo bebês. Mas o que estava acontecendo? Não vamos nos adiantar. O massacre da família LeBaron marcou um ponto de inflexão na história recente do México. A comunidade Mormon, que habita a região desde 1924, ficou completamente abalada por uma tragédia, que deixou um saldo terrível: 3 mulheres e 6 crianças assassinadas. Mas essa história não foi um caso isolado, além do longo histórico de massacres ligados ao crime organizado no México. O fato é que a família LeBaron parece marcada por um drama sem fim. Sequestros, ameaças e mortes colocaram em xeque uma comunidade que até pouco tempo atrás se destacava por sua vida pacífica, devota e em contato com a natureza. Quando a morte pairou sobre eles, as perguntas começaram a surgir, sem parar. Será que eles são alvo de um cartel de drogas? Eles deviam dinheiro? E aquelas teorias que dizem que queriam roubar terras e água? Foi um crime cometido para desestabilizar o governo mexicano, ou será que foi um erro que acabou em massacre? Afinal, que motivos terríveis podem estar por trás de um crime cujas vítimas mais jovens tinham apenas 8 meses de vida? Para responder a essas e outras perguntas, vamos mergulhar no trágico e sombrio caso do massacre da família LeBaron. O errante. Para entender quais são as características de uma família como a LeBaron, é necessário voltar muitas gerações atrás, e muito mais pessoas do que poderíamos imaginar a princípio. Essa história realmente começou em 1845, quando os Mormons estabeleceram o Lago Salgado, Utah. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias havia surgido em 1830. Mas 1 década e meia depois, eles tinham vários ramos, incluindo a corrente mais fundamentalista que se estabeleceu em Utah com a ideia de criar uma comunidade duradoura. Mas logo, o governo dos Estados Unidos da América viu nesse grupo uma ameaça à sua governabilidade. Temiam que os expulsos quisessem formar seu próprio estado. Como conseguiram expulsá-los? A medida mais eficaz foi proibir a prática da poligamia, algo comum e até esperado nessa comunidade. A medida foi eficaz e vários líderes decidiram deixar o país em busca de outro lugar onde pudessem viver sob suas próprias regras. Um desses líderes era Alma Dyer LeBaron, que chegou à divisa entre Chihuahua e Sonora com a aprovação do governo mexicano. Lá, os Mormons, perseguidos por questões ideológicas, receberam asilo como comunidade. Assim, conseguiram controlar uma região no norte do México, e LeBaron formou sua própria igreja, que com o passar do tempo deu origem à fundação de uma cidade inteira, conhecida como Colônia LeBaron, no estado de Sonora. A poucos quilômetros com o tempo surgiu outro povoado Mormon, no Rancho La Mora, município de Bavispe. Dessa forma, a família começou a crescer exponencialmente. A poligamia se somava a uma tendência a famílias numerosas que se mantém até hoje em dia. A árvore genealógica LeBaron tornou-se muito frondosa, e começou a ser comum que cada homem tivesse uma média de 50 filhos com várias esposas diferentes. Não é estranho, então, que a quantidade de netos rapidamente chegasse a centenas. Para dar um exemplo, estima-se que o bisavô LeBaron, aquele que chegou a fundar o vilarejo, teve 10.000 descendentes diretos. Na espera, 4 gerações. Ao mesmo tempo, começaram a se comunicar com comunidades vizinhas, porque o vilarejo começou a ficar pequeno para eles. A principal indústria que sustentou a população desde suas origens foi o plantio de nogueiras e a comercialização de suas nozes. Mas, conforme a família foi crescendo, as oportunidades de trabalho começaram a ficar escassas e muitos jovens decidiram tentar a sorte nos Estados Unidos. Assim, o mapa de influência dos LeBarons foi se ampliando junto com sua taxa de natalidade.
Porém, o novo século apresentou desafios e perigos inesperados para a comunidade pacífica. A violência, que atingia várias regiões do México, atravessou os muros de um povoado com suas próprias normas, mas não totalmente isolado. Em 2009, a chamada guerra contra o narcotráfico se intensificou em todo o país, e em Sonora começou a se sentir a presença dos grupos do crime organizado. No dia 2 de maio daquele ano, os Levarón sofreram o primeiro golpe. Mas eles não suspeitavam que aquilo seria apenas um arranhão, a antecâmara mais leve de um horror que chegaria uma década depois. O sobrenome Levarón surgiu pela primeira vez nas páginas policiais dos jornais mexicanos, em um caso envolto em tensões e mistérios. Eric Levarón tinha 17 anos quando foi sequestrado por um suposto cartel de narcotráfico que exigiu o pagamento de um resgate de 1 milhão de pesos mexicanos. A notícia teve ampla cobertura e abriu um debate inesperado quando a família LeBaron anunciou publicamente que não tinha intenção de pagar um único centavo. Benjamin LeBaron se tornou um dos porta-vozes do clã. Diante das câmeras de televisão e jornais, explicaram que desejavam muito a libertação de Eric, mas não cederiam às exigências das máfias. Em um movimento arriscado, alguns interpretaram que a família estava enfrentando as organizações criminosas. Isso foi admirado por muitos, mas também gerou um contra-ataque por parte dos sequestradores. No entanto, a história acabou dando razão aos Levarón e Eric foi libertado são e salvo. 8 dias depois, o jovem voltou para sua família e aquilo parecia o fim de um pesadelo que, na verdade, estava apenas começando. A mídia debateu longamente a decisão dos Levarón de não pagar o resgate e alguns previram que aquilo poderia trazer consequências a curto prazo. O que os cartéis fariam se sentissem que, na mídia, uma família de Mormons os enfrentou e saiu vitoriosa? A resposta veio pouco depois e, desta vez, o alvo foi o próprio Benjamin LeBaron, o membro de perfil mais alto de toda a família. O homem de 32 anos, tornando-se ativista, parecia estar se tornando um futuro líder. Anti-cárteles, mas isso não pôde acontecer. No dia 7 de julho de 2009, apenas 2 meses depois do sequestro de Eric, um grupo de 10 homens fortemente armados invadiu a casa de Benjamin. Eles o espancaram e torturaram na frente da família dele e depois o levaram embora enquanto o colocavam em uma caminhonete. O cunhado de Benjamin, Louis Whitmar, tentou defendê-lo, mas também foi capturado pelos traficantes. O final é o que vocês já podem imaginar. Ambos foram executados a pouca distância da cidade e esse duplo crime ficou como uma mensagem direta ao coração do clã. Novamente, o grupo mostrou-se unido e forte. Os assassinatos de Benjamin e Luiz foram um empurrão para que mais pessoas com o sobrenome se levantassem pedindo paz no México. Durante os 10 anos seguintes, Julian LeBaron se tornou o porta-voz que seguiu os passos de Benjamin. Por sua vez, Alex LeBaron González entrou para a política e chegou a ser deputado pelo Partido Revolucionário Institucional, quando parecia que, apesar da resiliência, os LeBaron tinham se reerguido das cinzas. Estava sendo planejado um massacre que ultrapassaria todos os limites e colocaria a família novamente no centro de uma tempestade implacável. Uma emboscada terrível. Quando Ronita Maria Miller, de 30 anos, colocou 4 de seus filhos no carro e saiu em direção ao Aeroporto Internacional de Phoenix, no Arizona. Ela estava tão feliz que nunca pensou que o destino parecia estar lhe dizendo para não fazer aquela viagem. Seu marido viajou para os Estados Unidos há 2 semanas. Naquele 4 de novembro de 2019, ela aguardava ansiosa o seu retorno. Ela planejou ir recebê-lo com seus gêmeos de 8 meses e 2 filhos mais velhos. Mas depois de avançar alguns metros, um dos pneus estourou e Ronita decidiu voltar pelo mesmo caminho. Ela foi à casa de um parente e explicou a situação. Ela estava decidida a ir surpreender seu marido e alegrar o retorno dele, mas de repente ficou sem veículo. Emprestaram-lhe uma caminhonete e ela voltou para a estrada em caravana. Dawna Ray Langford, 43 anos, e Christina Marie Langford Johnson, 29. Elas iam para um casamento em outras 2 caminhonetes, por um caminho parecido, então decidiram partir juntas. Nos carros de Dawna e Christina iam mais crianças. Ao todo, distribuídas entre os 3 carros, havia 14 crianças de diferentes idades. Entre os membros mais ou menos diretos da família LeBaron, era comum que qualquer plano fosse feito em grupo. Dessa forma, as mulheres saíram em fila para a estrada desde La Mora e mais adiante, no caminho, seguiriam rumos diferentes. Mas elas não chegaram a percorrer mais do que alguns poucos quilômetros, o suficiente para que seus familiares ouvissem uma explosão, seguida pelo som de tiros.
Em um ponto entre os povoados de San Miguelito, em Sonora, e Pancho Villa, em Chihuahua, algo mudou drasticamente o rumo dos eventos. Quando os vizinhos de La Mora viram um incêndio entre as montanhas, foram averiguar a situação. Um vídeo mostra o terrível achado. O carro que Ronita havia pegado emprestado minutos antes estava carbonizado. Só restava o esqueleto metálico da caminhonete e, dentro dele, os restos dela e de seus 4 filhos. E é assim que nossa história volta ao começo. A notícia chocou toda a família LeBaron. Era inacreditável o que estava acontecendo. A tragédia voltava a assombrá-los e, desta vez, superava o pior pesadelo imaginável. À medida que a notícia de que Ronita e seus filhos haviam morrido em um incêndio chegou aos ouvidos de todos, uma pergunta levou todo o povoado a iniciar uma busca desesperada. Onde estavam os carros de Dona, Cristina e das outras 10 crianças? Eles os levaram? Ligaram de imediato para as promotorias de Chihuahua e Sonora, mas a ajuda não vinha. As autoridades diziam que era uma área de difícil acesso e que não tinham combustível nos helicópteros para iniciar a busca oficial. Então, com os recursos que tinham à mão, eles os levaram, decidiram sair para procurar por terra eles mesmos. O que aconteceu com os outros membros da sua família? O principal medo era que as mulheres e crianças tivessem sido sequestradas pelos narcotraficantes. A morte de Ronita e seus filhos não deixava espaço para nenhuma hipótese. Sem dúvida, eles tinham sido atacados por um cartel. Parecia que aquela história do sequestro de Eric voltava a se repetir como uma maldição da qual a família não podia escapar. Durante horas e horas, eles os levaram, percorreram todo o terreno possível, dirigindo pelas estradas enquanto a tarde caía e começava a anoitecer. Sem auxílio oficial, eles procuravam nas sombras, torcendo para que as silhuetas no caminho não fossem os corpos de seus entes queridos. O pesadelo se tornou realidade quando chegaram à clareira. Os corpos de Dawna e Cristina estavam estendidos no meio da estrada. Elas tinham sido metralhadas. Mas isso não era tudo. As caminhonetes paradas no mesmo caminho também tinham marcas de dezenas de tiros nas portas, nos para-brisas e nas rodas. Dentro dos veículos, os corpos de Trevor Harvey Lanford, de 11 anos, e Rogan J. Lanford, um bebê de 2 anos, jaziam como a última confirmação do horror que acabava de se desencadear. Naquela comunidade, eram 9 as vítimas fatais, e ainda havia muitas crianças desaparecidas. Em um dos assentos ocorreu um milagre. Uma bebê de 7 meses continuava sentada no bebê conforto. Ela estava suja e cansada, já nem tinha mais forças para chorar, mas estava viva. 10 horas após o ataque, outra notícia trouxe alívio para os LeBaron Mackenzie. Uma das meninas desaparecidas havia andado sem rumo por 8 quilômetros, com um tiro no braço, até ser encontrada por seu tio. Ela saiu do carro baleado para pedir ajuda e se perdeu. Devin, um dos meninos mais velhos, de 13 anos, escondeu seus irmãozinhos entre os arbustos e correu 15 quilômetros em busca de alguém que pudesse lhe dar apoio no meio daquele calvário. Dos 14 crianças que tinham saído da vila naquela tarde, 6 haviam morrido e as demais tinham sido baleadas. Aquilo era demais e as perguntas só se multiplicavam. A notícia do massacre rapidamente ganhou relevância internacional. Por ter acontecido tão perto da fronteira, a questão se tornou um assunto de política regional. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, lamentou o ocorrido em uma coletiva no dia seguinte, e seu colega norte-americano, Donald Trump, fez o mesmo pelo Twitter. A tensão entre os dois presidentes não deu trégua, mesmo nessas circunstâncias. López Obrador rejeitou a ajuda dos Estados Unidos e Trump promoveu sua própria agenda ao pedir que o país vizinho declarasse guerra ao narcotráfico e que eliminasse esses monstros, mas no âmbito doméstico, eles enfrentavam um verdadeiro inferno. O funeral das 9 vítimas fatais acabou completamente com o habitual espírito batalhador da família Mormon. As sequelas nas crianças sobreviventes do ataque aparentavam ser o começo de uma longa jornada. Algumas das crianças tinham sido gravemente feridas no tiroteio, mas nada se comparava ao trauma emocional de ter presenciado tamanha atrocidade. O caso que dominava a mídia no final de 2019 e que acabaria sendo ofuscado com a explosão da pandemia. Algumas semanas depois, Sumo levantou incógnitas. Incógnitas que, em alguns casos, eram um pouco mais do que incômodas. A teoria oficial do governo mexicano foi, em sua maioria, que a tragédia sofrida pelos LeBaron foi basicamente fruto de uma confusão. Investigava-se a possibilidade de que o cartel do narcotráfico que atacou o comboio tivesse outro alvo e confundido as vítimas. Porém, houve questionamentos sobre como os narcotraficantes teriam metralhado e incendiado os carros em que as vítimas viajavam.
14 crianças menores de 12 anos. Pensando que se tratava de um cartel rival, haviam alguns precedentes, infelizmente. Na noite de 26 para 27 de setembro de 2014, 43 estudantes de Ayotzinapa foram sequestrados e desapareceram. A principal hipótese sugere que foram confundidos com um cartel, embora estivessem indo para um protesto estudantil. Mas essa não parecia uma possibilidade tão plausível no caso LeVaron, segundo muitos analistas. A outra opção, ainda mais inquietante, apontava que há uma década, os cartéis de narcotráfico que operavam nessa região do México estavam decididos a dizimar os Mormons. Com qual objetivo? Possivelmente territorial, tirá-los da região onde haviam se estabelecido há anos e tomar o controle de toda a área. Era possível que o terreno não estivesse sendo disputado diretamente por um cartel contra os LeVaron, mas que os Mormons tenham ficado no meio de uma guerra entre organizações que queriam ao mesmo tempo ficar com esse lugar. Mas, fosse qual fosse a hipótese que mais se aproximava de explicar os fatos, a pergunta continuava. Quem foram os responsáveis por matar as mulheres e crianças? LeVaron? De onde tinha partido a ordem assustadora? Com o tempo, surgiram suspeitos e nomes próprios. Ao longo de 4 anos, as investigações mostraram que muito mais pessoas do que se pensava originalmente haviam tomado partido no massacre. No total, foram 33 os detidos. Adrian LeBaron, porta-voz da família que perdeu sua filha e neto assassinados, celebrou as novidades. Um dos nomes que surgiu como possível instigador do massacre foi José Osvaldo Vázquez Borrego, conhecido como Coma Peter, suposto operador do novo cartel de Juárez, a organização que supostamente realizou o massacre. Nas semanas anteriores, agentes da Secretaria da Defesa Nacional e da Polícia Federal Ministerial haviam prendido Martin N., apontado como outro mentor intelectual. Nos anos seguintes, o número de detidos chegou a 36. E Adrian LeBaron reforçou seu pedido para que o caso fosse considerado e investigado como um caso de terrorismo. As condenações começaram a surgir no fim de 2023. Fidel Alejandro, conhecido como El Chiquilín, foi declarado culpado pelo crime de organização criminosa e foi considerado parte do braço armado do cartel de Juárez, uma seção conhecida como La Línea. O mais obscuro é que El Chiquilín não estava apenas ligado aos narcotraficantes e ao massacre que aumentou, mas ao mesmo tempo ele era diretor de segurança pública municipal de Llanos. Isso sugeria a possibilidade sombria de que o massacre pudesse ter ocorrido, graças à proteção política que alguns desses grupos recebiam por parte de certos setores da cúpula municipal. Se fosse assim, a trama seria muito mais complexa e sombria do que um simples engano, como havia sugerido a hipótese oficial. Assim, abria-se caminho para uma conspiração para ocultar os fatos. Outro dos condenados foi Fidencio Alejandro G., conhecido como El Llanos, também ligado à linha. No entanto, a pena deixou os LeBaron insatisfeitos. Ele foi condenado a apenas 12 anos de prisão. A família recorreu da sentença e alertou sobre o risco de que o massacre ficasse impune. Pelo lado do autor intelectual, apontou-se para Leonardo Lujan Salcedo, conhecido como Chamona, que até o momento da gravação deste vídeo não recebeu nenhuma condenação. Apesar das investigações, com o tempo a comunidade sentiu que o caso nunca será completamente elucidado. O que aconteceu em 4 de novembro de 2019? 5 anos após o massacre, a comunidade LeVaron mudou para sempre. A primeira consequência direta foi o medo, a segunda, o êxodo. Nos meses seguintes ao massacre, o medo se instalou nos diferentes núcleos familiares mormons, e muitos decidiram se afastar o máximo possível da morte e daqueles lugares onde haviam se instalado. Em meio a uma campanha midiática que, por vezes, se mostrou bastante crítica à família LeBaron, a quem chegaram até a acusar de querer se apropriar de recursos naturais ou de estarem ligados ao Chapo Guzmán. O clima ficou mais tenso. Vale a pena esclarecer que os membros dessa comunidade mormon foram acusados de cometer constantes agressões, casamentos de menores e outros abusos. No livro de memórias A Filha do Polígamo, escrito por uma mulher que fugiu do clã, Ana LeVaron, para muitos, apesar de se mostrarem como vulneráveis, os LeVaron têm terríveis segredos que ainda não vieram à tona. No documentário LeVaron, Morte na Terra Prometida, investiga-se todos os pontos obscuros desse caso e reflete-se especialmente sobre o que aconteceu após o massacre. Zonas inteiras que antes eram habitadas por famílias mormons se transformaram em cidades fantasmas. Até mesmo vales inteiros no norte do México ficaram despovoados. Os próprios LeVaron e outros descendentes do mesmo ramo familiar deram depoimento no documentário por um único motivo:
Eles sentem que, durante todos esses anos, foram revitimizados pela justiça e pela mídia, como acontece, segundo eles, com a maioria das vítimas da violência armada no México. A violência no México continuou antes, durante e depois desses acontecimentos. Nos últimos 6 anos, segundo dados da British Broadcasting Corporation, houve 115 mil pessoas desaparecidas e 72.100 corpos que deram entrada nos serviços médicos forenses sem identificação. A família Levarón, como muitas outras, continua esperando por respostas, enquanto se afastam no horizonte, buscando um lugar que possam chamar de lar. Ainda hoje, vê-se a emigração deles. Dizem desejar, sobretudo, que seu sobrenome não seja mais uma condenação.